Boa tarde! Hoje live especial com uma companheira especial, né? Já a gente começa. Hoje em um momento especial, então também em um lugar diferente. Então quem quiser entrando, vai entrando. Já a gente vai começar. Então hoje, como não tem musiquinha, a introdução é mais curta, hein? Né, Lelé? Tem careta? Não, tem sorriso? Então vamos lá, gente. Já a gente começa. Desculpa. O pessoal pode ir entrando. Vamos falar um pouquinho sobre hoje. Vamos falar um pouquinho sobre hoje. Né? Hoje que dia é hoje, Leia? Pessar. Como é que foi o jantar ontem em casa? Legal. Foi legal? O que a gente fez ontem? Muita bagunça. Muita bagunça. Legal. Vamos lá, gente. Boa tarde para vocês. Vamos começando. Hoje um pouquinho menos de introdução. Não faz isso, tá? Um pouquinho menos de introdução. Então, o que eu queria falar hoje para vocês? Então, hoje é dia de Pessar, tá? E na verdade, Pessar se iniciou ontem à noite. Hoje ainda é o 15º dia do dia de Áries, né? A lua cheia. Então, ontem à noite estava um pouco nublado. Hoje o dia já amanheceu, pelo menos aqui em São Paulo, um pouco mais aberto. Então, se hoje continuar aberto, dá para ver a lua. Não vai estar mais tão cheia, mas vai dar para ver a lua. Então, o que é Pessar? Então, só para voltar um pouquinho nos dias anteriores. Pessar é a celebração da saída do povo de Israel. Da onde, Leia? De Mitzrayim. De Mitzrayim. Mitzrayim é o quê? Egito, tá? Então, hoje é a celebração da saída do povo de Israel do Egito. Deixa eu ver como. A palavra Egito em hebraico, ela lembra sempre estreiteza, né? Estreiteza que significa limitação de consciência, limitação de compreensão, limitação de entendimento. Então, a celebração do dia de hoje, que na verdade vai uma semana dentro, então hoje é só o primeiro dia, é a celebração da saída das nossas limitações da vida. A limitação significa a gente não enxergar tanto, a gente não compreender tudo o que acontece, ou isso na verdade, essa falta de compreensão, ou essa ignorância espiritual leva a gente a fazer coisas que talvez em outros momentos a gente não exatamente faria, né? Pela nossa ignorância mesmo, não muitas vezes por mal, algumas vezes até pode ser, mas não muitas vezes por mal. Então a gente tem uma semana aí muito incrível pela frente, que pode permitir a gente continuar nessa caminhada da saída das nossas limitações e com isso também a expansão das nossas limitações, expandir, né? A gente acabar com nossas limitações. E quando a gente fala sobre isso, né, eu lembro que uma aula que eu dei, acho que... Calma, filho, não pode fazer isso. Uma aula que eu fiz no ano passado, onde eu falei sobre bênçãos e maldições. E eu lembro muito dessa aula porque a própria aula que eu dei me pegou bastante. Porque eu fiz a seguinte pergunta na aula, né, eu fiz assim, a pergunta para as pessoas, né, maldição existe? E eu perguntei se maldição existia. E algumas pessoas falaram que sim, outras ficaram mudas e a minoria falou que não. E a verdade é que se a gente olha para o mundo de hoje, para o dia a dia, até parece que maldição realmente existe, né? Porque a gente vê muita coisa negativa no mundo, vê muita limitação, vê muitas coisas ruins acontecendo. A gente também vê muita coisa boa, mas de alguma forma o mal ainda fala mais alto, né? A coisa ruim ainda fala mais alto. Então tem aquela pergunta se maldição existe. E de novo, algumas pessoas falam que sim, mas eu acredito que maldição não exista. Aí vem a pergunta, tá bom, Marcelo, então como você explica todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, todas essas negatividades que acontecem no mundo? E é exatamente o que eu estava falando antes, as negatividades que a gente ainda vê no mundo, elas são a consequência da nossa limitação de consciência. Então se a gente pensar bem, maldição, o que é maldição? Maldição é a nossa limitação de percepção sobre o acontecimento. E a nossa limitação de percepção sobre o acontecimento faz a gente achar que a gente está vivendo um período de maldição. Só que se a gente batalhar e se a gente for profundo no processo, se a gente questionar o processo, se a gente viver o processo intensamente, a gente vai ver
que na verdade a maldição era só apenas passageira, era apenas uma percepção naquele momento. E aí as pessoas falam assim, não, as maldições são apenas interrupções ou desvios do caminho ou alguma coisa assim, e que também nem é uma verdade. A percepção da maldição, ela é parte intrínseca do processo em si, ou seja, sem ela, provavelmente a gente não continuaria em todo o seu potencial, a gente não aproveitaria todo o potencial que o mundo fornece para a gente de crescimento. Então, a maldição, ou a percepção que existe uma maldição, na verdade, é algo como origem necessariamente positivo, porque a origem é divina, né? A energia é divina, a nossa limitação de percepção não consegue enxergar isso, mas a energia é divina. Então, no momento que a gente consegue olhar para uma coisa que possivelmente a gente enxerga ainda como negativa e fala, quer saber? Isso aqui é temporário, isso aqui vai deixar de ser negativo rapidinho, desde que eu permita enxergar. Que é igual você plantar uma sementinha. Se você plantar uma sementinha de feijão ou qualquer coisa, né, num algodãozinho, com um copinho e tal, você vai ver que depois de alguns dias a casca vai se quebrar e de dentro dela vai sair um brotinho muito lindo, vai sair uma florzinha muito linda, vai começar a crescer uma coisa muito linda. Então, o que é a maldição? A maldição nada mais é do que a casca que envolve a bênção. Então, presta atenção, a maldição nada mais é do que a casca que envolve a bênção. E a maldição, ela é diretamente relacionada com a limitação de meu entendimento, da minha consciência naquele momento. Ou seja, a, entre aspas, cura da maldição é a expansão de entendimento, a expansão da consciência. Se a gente expande, se a gente cria uma consciência e entendimento diferente, a maldição deixa de ser maldição e, na verdade, a maldição passa a ser bênção. Então, quando a gente vai expandindo, a gente entende que as nossas possíveis limitações da vida, na verdade, são boas e são agradáveis. E são esses desafios que levam a gente a expandir e a crescer em busca do nosso potencial. Então, por que eu estou falando de bênçãos e maldição? A saída do povo de Israel, inicialmente, do Egito, pareceu uma grande bênção. Vamos sair, legal, vamos para a escravidão. Vamos sair da escravidão e tal. Mas logo 7 dias depois, eu vou falar isso nesses próximos dias, nos 7 dias seguintes, 7 dias depois, o povo de Israel se deparou diretamente com o Mar Vermelho. E aí, atravessa o Mar Vermelho, fica e volta para a escravidão, né? Discute com Deus, culpa a Deus, que na verdade foi um pouco o povo de Israel fez. Falou, Deus, o que você fez com a gente? Tirou a gente da escravidão para morrer aqui na praia, para morrer aqui no Mar Vermelho, para o exército de pegar a gente, me deixava na escravidão. E isso é o que eu queria falar com vocês, que a gente tem que tomar cuidado, porque a escravidão, de alguma forma, ela tem seu lado positivo. Temporariamente, ela tem as suas energias temporariamente positivas. Então, se a gente não faz um basta de verdade nas nossas possíveis maldições, a gente vai ficar vivendo elas sei lá quanto tempo da vida. Então lembra, maldição é só uma limitação de uma percepção de entendimento de um acontecimento. Se a gente quebrar a casca, a gente vai conseguir sentir, ver, interagir e viver a bênção que já existe dentro da maldição. Então não é que uma coisa vai ficar boa, ela já é boa, independente do que esteja acontecendo. A única barreira disso talvez seja o meu entendimento sobre o que está acontecendo. Então isso é um pouco aí da semana que a gente está vivendo, a semana de Pêssar, que não é só um dia, o dia mais forte é o primeiro dia, mas aí tem a semana toda de energia. E por último, eu queria falar que hoje à noite, esse período continua e se inicia um outro período que coincide junto com Pêssar, esses dois períodos falam juntos, que é um período chamado Homer, que é um período de uma luz extremamente intensa de energia. Algumas pessoas, na minha posição, no que eu entendo erradas, falam que é um período negativo de energia. Dando meu entendimento, tudo que aquilo que é intenso eu acho bom. Talvez a intensidade ela acelere algumas coisas que a gente não gostaria que acelerassem, mas originalmente a intensidade é boa, desde que a gente saiba interagir com ela. Então vou falar mais sobre isso nos próximos dias, mas de novo, se a vida ficar um pouco mais intensa nos próximos 49 dias, começando a partir de hoje à noite, não é um período curto, né? Nos próximos 49 dias, a partir de hoje à noite, não foge, não fique reativo, aproveite, porque tem muitas coisas boas que vêm desses 49 dias, começando hoje à noite. Então aí fica a dica, que a gente faça o esforço de perceber dentro da maldição a bênção, ou seja, desconfigurar a maldição e falar, não, isso aqui é bênção, o que eu tenho que expandir para conseguir enxergar isso? Pede ajuda, vai meditar, vai ler, vai estudar, sei lá, qualquer coisa que você precisa fazer
mas eu posso te garantir, necessariamente a bênção a maldição é uma bênção. Talvez a nossa percepção não consiga enxergar, mas necessariamente a maldição é uma bênção. Então fica a dica, essa é a live curtinha de hoje e amanhã a gente se vê de novo, 12:00, gente. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.